Nessa 12ª questão, o ITA fala a respeito de uma circunferência C1 que permanece fixa, enquanto uma circunferência C2 se desloca, digamos, sem escorregar, na superfície da circunferência C1. E ela começa do topo da circunferência C1 e ela termina do lado direito, de forma que o seu centro, ou seja, o centro da circunferência C2, ele descreve 1/4 de volta em relação ao centro da circunferência C1. E ele pergunta qual é o ângulo de rotação percorrido ao todo pela circunferência C2 em torno do seu próprio centro. Então é um problema que envolve um pouco de física e um pouquinho de matemática, né? Para isso, vamos montar um esquema que é o que eu recomendo, que é o seguinte. Vamos imaginar, claro, a circunferência C1 parada, esse é o centro dela. A circunferência C2 imediatamente acima, então aqui está o centro dela. E, para que ela termine o seu percurso, eu vou considerar o deslocamento só do centro de massa, ou seja, só do centro da circunferência C2, daqui até aqui, percorrendo, como ele fala, π/2 em radianos, que estão indicados aqui em relação à circunferência base, a circunferência grande. E, além disso, eu vou levar em conta que o número pedido, ou seja, o ângulo de rotação da circunferência pequena em torno do seu próprio centro, na verdade está associado com o número de voltas que ela é capaz, digamos, de percorrer até que ela chegue aqui. E esse número é fácil de ser obtido. Por quê? Porque se você imaginar uma circunferência qualquer se deslocando num plano horizontal, perceba, por exemplo, a partir desse ponto como referência, que ela se deslocando, por exemplo, para a direita, esse ponto vai subindo até ele voltar a ocupar essa posição. No momento que ele ocupa essa posição, a circunferência andou exatamente um perímetro dela. 2π vezes o raio. O movimento, né, que esse ponto aqui escolhido ele percorre daqui até aqui é um movimento complicado. Na verdade, é um movimento de uma cicloide, né? Agora, se você pensar só na partida e na chegada, o único momento, o primeiro momento em que esse ponto volta a ficar nessa horizontal é exatamente no momento que a circunferência abriu, desenvolveu o próprio perímetro dela, né? Imagina que você cortou, digamos, a circunferência e no momento que ela vai se desenrolando, ela termina de se desenrolar exatamente quando esse mesmo ponto aparece aqui. Então você está, na verdade, retificando, se você quiser, né, a circunferência. E, portanto, você faz isso a partir do perímetro dela. Tá. Tudo isso eu falei porque agora eu identifico o número de voltas que a circunferência percorre com o valor de 2π vezes o raio. Então, 2π vezes o raio é uma volta da circunferência em questão. Portanto, 2π vezes o raio vezes n seria o equivalente a n voltas. E cada uma das voltas vai gerar 2π, ou seja, 360 graus de ângulo de rotação em torno do próprio centro. Portanto, n voltas vão gerar 2πn radianos de ângulo de rotação em torno do próprio centro. Portanto, a pergunta do exercício é quanto vale 2π vezes n em radianos, que é o ângulo de rotação da circunferência C2 em torno dela mesma. Para terminar o exercício, que agora vai ser tudo muito rápido,
basta vocês notarem que como a gente vai fazer a avaliação a partir do centro da circunferência C2, então a gente pode usar a própria definição de um ângulo central de uma circunferência em radianos. Então, qualquer ângulo central de uma circunferência em radianos, ele é dado por definição, na verdade, como a relação que existe entre esse percurso, esse perímetro do setor circular e o raio da circunferência em questão. Essa, por definição, é a medida em radianos do ângulo θ. E a gente vai aplicar isso nesse setor circular. Então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que π sobre 2, que é esse ângulo do setor circular tracejado em radianos, é igual a essa medida em azul, que eu chamei de L, dividida pelo raio cuidado, que é 1 mais 3, portanto 4, garantindo que o L, esse trecho em azul, mede 2π radianos. 4π sobre 2, portanto 2π radianos. E finalmente, como é que eu determino N, que é, digamos, o meu foco temporário, para poder chegar na resposta procurada? O N nada mais é, como a gente viu nessa discussão, o número de voltas percorridas por uma circunferência, vai ser o L, esse trecho percorrido, dividido pela quantidade de perímetros que a minha circunferência realizou. Portanto, 2π em radianos dividido por 2π vezes 1, que é 2π, vai dar 1, garantindo que a circunferência pequena, ao se deslocar de 2π radianos, ela vai ter executado exatamente uma volta. E, portanto, eu acabei de concluir que o valor procurado é 2π vezes 1, portanto, ficamos com a resposta eco e terminamos esse probleminha simpático, mas que a partir dessas ideias acaba ficando bem simples.